ver. Consegue me ver? Sim, consigo. Olá, Pedro. Aqui. Ah, chegou o Luca, o Laser. É o colimador. É de metal. Deixa eu Ah, tá. pegar aqui. Aí Então, tem mostrar um para o adaptador pessoal também. também. Isso aí é relativo ao nosso projeto de extensão em astronomia. Temos um telescópio na UTF. O Gabriel Montanha é um dos estudantes que participam desse projeto. Isso aí é um laser que a gente vai usar para alinhar o telescópio. Olha só, que interessante. E ele tem 7 níveis de regulagem. É super simples para fazer a Ah, colimação. perfeito. E ainda Perfeito. vem com adaptador para um tamanho maior, né, de ocular. Ótimo. Você tem telescópio, por acaso? Eu tinha uma luneta, mas ela se Ah, perdeu, tá. perdi tripé, Não, virou não, uma porque daí bagunça. você poderia começar a fazer alguns testes, né? Com É, mas o ele. problema é que o meu, não era refletor, ele era refrator. Ah, tá Então, certo. Tá certo. eu não conseguiria fazer a aplicação. Aham. E ainda dentro do assunto, eu não consegui encontrar fornecedores nacionais daquele planetário. Ah, sim, sim. Ah, seria interessante, né? Eu não sei até quando que a gente tem para prestar contas, né? Acho que até início de dezembro. Então, até lá a gente vai procurando. É, pelo menos mais uma semana acho que nós temos, né? Perfeito, perfeito. Bom, tudo bem com os demais? Leonardo, Pedro, quem mais? É o João Vitor e Gabriel Martins. Bom, espero que esteja tudo bem com vocês. Perfeito. Vamos então começar a nossa última atividade síncrona. Eu vou falar hoje sobre equações de Maxwell no espaço livre, que é a primeira coisa que a gente faz quando resolve equações de Maxwell para ver a estrutura geral das soluções e o método que nós utilizamos para desacoplar estas equações. Aí, essa semana, eu liberarei as notas da última avaliação que vocês entregaram esse fim de semana e também liberarei a avaliação de recuperação, se alguém quiser fazer. Eu não sei se será necessário alguém, porque todos vocês estão passando bem, ainda com a nota das listas. E semana que vem eu já libero a nota e encerro essa disciplina. Também eu vou mandar um formulário do Google de avaliação, já que a UTF-PR não vai fazer a avaliação docente pelo discente neste fim de ano. Eu vou enviar para vocês um formulário que eu fiz no Google Forms, avaliação totalmente anônima, não tem perguntas obrigatórias, não vai demorar muito tempo para vocês, para que eu tenha uma ideia do que precisa ser melhorado, né? Se vocês gostar desse método de avaliação. Então, assim que puderem, respondam. Vou mandar ainda. Então, qualquer dúvida agora, vocês podem digitar no chat. Eu paro e explico, como nós estamos acostumados a fazer. Então, nós vamos agora falar da solução das equações de Maxwell no espaço livre. Se não fosse por essa pandemia e eu tivesse dado esse curso presencialmente, eu inclusive falo que minha última avaliação nas provas escritas é exatamente resolver as equações de Maxwell no espaço livre. Eu conduzo vocês na prova em uma questão, item por item, para reproduzir todos os passos que eu vou fazer agora, porque este é um resultado vital, não só do eletromagnetismo, mas da física como um todo. Então, vamos começar escrevendo as equações de Maxwell. A primeira é a lei de Gauss para o campo elétrico, que diz que o divergente do campo elétrico é proporcional à densidade volumétrica de cargas no ponto,
temos essa densidade, no caso, dividida pela constante elétrica do vácuo, o ε0. Temos a lei de Gauss para o campo magnético, que indica exatamente a ausência de monopolos magnéticos, ou seja, o divergente do campo magnético é nulo. Em seguida, nós temos a lei de indução de Faraday-Lenz, que nos diz que o rotacional do campo elétrico é igual a menos μ0 dH dt. Notem que aqui nós estamos começando a acoplar os campos elétrico e magnético. E nós temos também a lei de Ampère-Maxwell, que nos diz que o rotacional do campo magnético é igual à densidade de corrente. Esta seria a forma local, pontual, da lei de Ampère. E nós temos, então, para campos dependentes do tempo, a corrente de deslocamento, que é o dd dt, que é uma correção, digamos assim, que foi introduzida pelo Maxwell. Nós vamos começar aqui com o caso mais simples possível. Espaço livre. Ou seja, o vácuo. E a ausência de fontes. Quero dizer aqui, nós não temos cargas ou correntes elétricas. Significando, então, que nós temos densidade volumétrica de cargas igual a zero e a densidade de corrente é zero também. Então, vejam que o divergente de E será nulo e como J igual a zero, o rotacional do campo magnético será proporcional a apenas a corrente de deslocamento. Vamos escrever as equações. Divergente de E é igual a zero. Divergente de B também é zero. Sempre é zero, não apenas na ausência de fontes. O rotacional do campo elétrico vai sobrar ainda o menos μ0 dH dt. Essa equação não se altera. E o rotacional dH vai ser simplesmente ε0 dE dt. Vejam que as equações são simétricas nos campos elétrico e magnético. Nós temos o divergente de ambos os campos nulo e a derivada espacial dos campos, ou seja, representada pelo rotacional, é igual à derivada temporal do outro campo. E temos aqui os termos de proporcionalidade, menos μ0 e ε0. Vamos agora fazer uso de uma identidade vetorial. A dedução dessa identidade não é difícil, ela é tabelada, vocês podem encontrar em qualquer tabela, na contracapa do livro do Sadiku, do Wright Buck, que diz que se eu tomar o rotacional do divergente de um
desculpem, do rotacional, rotacional do rotacional de um campo vetorial qualquer A, isto será igual ao gradiente do divergente desse campo A menos o laplaciano do campo A. Essa identidade não é muito complicada de ser demonstrada, vocês podem fazer em coordenadas retangulares, e eu vou aplicar esta identidade nestas duas equações que envolvem o rotacional. Afinal de contas, eu tenho um rotacional aqui, eu tenho aqui e aqui. Então, nós vamos ter que o rotacional do rotacional de E será, então, o gradiente do divergente de E menos o laplaciano de E. E aqui também eu terei que o rotacional do rotacional de H será igual ao gradiente do divergente de H menos o laplaciano de H. E isto, por sua vez, se eu tomo o rotacional deste lado, eu tenho de tomar o rotacional deste lado. Então, nessa equação de cima, nós teremos que isso é igual ao rotacional de menos μ0 dH dt. E aqui nós teremos o rotacional de ε0 dE dt. Agora, notem que aqui nós temos o divergente do campo elétrico e aqui nós temos o divergente do campo magnético. E esses dois, nós vimos que, no caso de espaço livre, ausência de fontes, esse termo é zero. E como nós não temos nunca fontes, monopolos de campo magnético, esse termo também é sempre zero. Com isso, nós temos apenas laplaciano de E igual ao rotacional desse termo, e laplaciano de H igual ao rotacional desse termo, e claro, temos sinais de menos aqui, menos aqui nós não temos sinal de menos. Então, eu vou reescrever apenas esse termo que sobrou. Só copiando aquelas equações, nós teremos que menos o laplaciano de E igual a menos μ0 rotacional de dH dt e menos laplaciano de H é igual a ε0 rotacional de dE dt. Cancelando aqui, eu vou deixar o rotacional separado e tirar o sinal negativo. Então, aqui os sinais se compensam
E nessa equação de baixo, eu multiplico por menos 1. Então, eu fico com Laplaciano de E igual a μ0. Não, desculpem, a minha gata aqui quer também aprender. Fica quietinha. Então, nós temos que o Laplaciano de E será igual a μ0 rotacional de dH dt, e o Laplaciano de H vai ser igual a menos ε0 rotacional de dE dt. Nós temos aqui o rotacional, que é uma derivada espacial, de uma função que é uma derivada temporal. Só que as coordenadas espacial e temporal, neste caso, são independentes. Então, nós podemos inverter a ordem das derivadas. Com isso, eu vou ficar aqui que Laplaciano de E vai ser igual a μ0 derivada temporal, e eu vou colocar o rotacional. Então, derivada temporal do rotacional de H. E o Laplaciano de H vai ser igual a menos ε0, derivada temporal, do rotacional de E. Agora, nós vamos, mais uma vez, substituir aqui os rotacionais pelas equações, vamos voltar às equações originais. De um lado, nós tínhamos rotacional de H proporcional a dE dt, e rotacional de E proporcional a dB dt, ou dH dt. Então, nós voltamos a ter campo elétrico de um lado, campo elétrico do outro. Campo magnético de um lado, campo magnético do outro. Ou seja, nós teremos então que o Laplaciano de E será igual a μ0 de dt. Rotacional de H, se vocês voltarem à equação de Maxwell, a lei de Ampère-Maxwell, será ε0 dE dt, e o Laplaciano de H será igual a menos ε0 d dt de menos μ0 dH dt. Vejam que agora eu só tenho aqui um termo constante, posso tirar da derivação, vou ficar com uma derivada temporal dupla. Então, nós teremos que Laplaciano de E será igual a μ0 ε0 d2 e dt2. E Laplaciano de H será igual a
μ0, ε0, d2, h, dt2. Notem que as equações possuem a mesma forma. Laplaciano igual a derivada segunda temporal. Isto é interessante porque, além delas possuírem a mesma forma, os campos estão desacoplados. Eu tenho só uma equação para o campo elétrico e só uma equação para o campo magnético. E ambas são da forma Laplaciano de um certo campo A. Esse A pode ser tanto E quanto H, menos um certo termo, que eu chamarei aqui de 1 sobre V ao quadrado, que é constante, multiplicando a derivada segunda temporal desse campo A igual a zero. Eu simplesmente passei esse termo para o outro lado da igualdade. E aqui na equação de baixo fiz a mesma coisa. Esta é a equação de onda. Onde este termo V, que aparece aqui na forma de 1 sobre V ao quadrado, se nós fizermos a equivalência em cada equação, nós vamos ver que ela é igual a 1 sobre a raiz de μ0 ε0 é a velocidade de propagação da onda. Nós temos essas constantes, os valores numéricos delas. Na época do Maxwell, isso aqui é a segunda metade do século XIX, eles também já tinham acesso a esses valores numéricos. Nós temos que ε0 é igual a 1 sobre 36π, que multiplica 10 a menos 9 Coulomb ao quadrado, vezes Newton a menos 1, vezes metro a menos 2, e μ0 igual a 4π, que multiplica 10 a menos 7, Tesla, vezes metro, dividido por ampere, ou seja, vezes ampere a menos 1. Se nós tomarmos este produto, tomarmos a raiz do resultado, então invertermos, nós temos que V vai ser igual a 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Ou seja, vezes segundo a menos 1. E isso, por outro lado, eles já sabiam na época que corresponde à velocidade da luz, no vácuo, no caso. Eles tinham isso calculado de forma independente. Uma das determinações foi feita por um astrônomo, o Romer, analisando o atraso em que Júpiter levava para eclipsar os seus 4 satélites galileanos. O Montanha deve estar familiarizado com essa história. Então, ele conseguiu calcular a velocidade da luz, utilizando esse fato. Vocês podem pesquisar na internet como ele fez, ao certo. Havia também um experimento independente que utiliza uma luz incidindo em um conjunto de espelhos giratórios. Inclusive, eu fiz isso na graduação. É um experimento relativamente simples de se fazer, em que você determina com alto grau de precisão a velocidade da luz. Então, nós tínhamos, de um lado, essas constantes, ε0 e μ0, determinadas de forma empírica, independente, que aparecem nas equações do eletromagnetismo, e vemos que elas estão, o seu produto está aparecendo na resolução
das equações para o eletromagnetismo, que está fornecendo uma equação de onda com velocidade de propagação igual à velocidade da luz. Isto sugere fortemente que a luz é uma onda. Uma onda, no caso, eletromagnética, porque está relacionada a campos elétrico e magnético. A confirmação veio depois que o Maxwell fez esse trabalho, pelo Hertz, o Heinrich Rudolf Hertz, um físico e engenheiro que fez o experimento dele de geração e detecção de ondas eletromagnéticas, e ele, inclusive, quase descobriu o efeito fotoelétrico. Vamos prosseguir, então, já escrevendo as equações para os campos elétrico e magnético. Nós ficamos com Laplaciano de E igual a 1 sobre C ao quadrado, que é a velocidade da luz no vácuo, dE dt2, o Laplaciano de H igual a 1 sobre C2, d2H dt2, e temos que C é igual a 1 sobre a raiz de μ0, ε0. Essas são as equações às quais nós chegamos. Vamos tentar resolvê-las, então. Para isso, por se tratarem de equações de onda, nós vamos procurar soluções ondulatórias, soluções oscilantes. Ou seja, eu vou supor que o campo elétrico terá uma dependência espacial e também uma dependência temporal, onde esse termo espacial eu vou escrever como um vetor E, que depende de R, e o termo oscilatório vou escrever como uma exponencial complexa. Então, eu vou colocar aqui como sendo E elevado a menos I ômega T. Onde ômega está relacionada à frequência angular, está relacionada à velocidade de propagação. Como essa velocidade de propagação é a mesma em ambas as equações, eu vou colocá-la também no campo magnético. Nós temos aqui H de R. Então, esse aqui é o nosso H de R e T. Se vocês tiverem qualquer dúvida do que eu estou fazendo, podem parar. Podem me parar, eu explico sem problema algum. Vejam que aqui eu tenho o E de R, que depende só do espaço, não depende do tempo. E nós não temos dependência espacial na exponencial. Eu separei as partes espacial e temporal. E, claro, esse E de R é definido a menos de uma fase constante, que eu não vou levar em consideração. Então, a solução que nós procuramos, eu estou aqui com uma exponencial complexa. Acho que vocês já estão familiarizados com esse tratamento. A minha solução física final será a parte real destas equações. E o mais importante nesse ponto é fazer exatamente isso que nós fizemos, separar as partes espacial e temporal. O que nós fazemos, o que nós faremos será o seguinte: considerar a equação de onda para A, pode ser E ou H, que é 1 sobre C2, D2A, dt2. Nós substituiremos A por E e H,
nós vamos derivar temporalmente, se fizermos isso, nós vemos que d dt, eu só vou derivar a exponencial, então eu tenho que menos i ômega t. Derivada da exponencial é simples, simplesmente cai o expoente. Então, fico com menos i ômega e elevado a menos i ômega t. Com isso, se eu derivar mais uma vez, que eu tenho a derivada segunda aqui, teremos que d2 dt2 de e elevado a menos i ômega t vai ser simplesmente menos i ômega, que multiplica a derivada temporal de e elevado a menos i ômega t, que nós já vimos que derivada de e elevado a menos i ômega t é menos i ômega multiplicando e elevado a menos i ômega t. No final, isso nos fornecerá menos ômega ao quadrado e elevado a menos i ômega t. Com isso, nós teremos, então, que o laplaciano de A, de R e T será igual a E elevado a menos I ômega T, laplaciano de A de R. Porque o meu A é o quê? É um certo A de R que multiplica E elevado a I ômega T. Essa derivada espacial não vai afetar a expressão temporal, parte temporal. Então, fico com o laplaciano de A de R. Retornando à equação de onda, nós teremos que E elevado a menos I ômega T laplaciano de A de R vai ser igual a menos ômega ao quadrado sobre C ao quadrado e elevado a menos I ômega T A de R. Nós podemos cancelar essa exponencial complexa de ambos os lados. Nós vamos ficar simplesmente com laplaciano de A de R. Lembrem-se, a parte espacial nós ainda não temos. Nós chegamos à conclusão de que a parte temporal é oscilante. Agora, nós não sabemos qual que é o comportamento da parte espacial. Estamos agora obtendo uma equação para a parte espacial, que é igual ao laplaciano de A, seno menos ômega 2 sobre C2 de A de R. Esta é a chamada equação vetorial de Helmholtz. São todas as equações conhecidas da física matemática. É uma equação da forma laplaciano de A de R mais K2A igual a zero.
No nosso caso, nosso K será igual a ômega sobre C. Em uma dimensão apenas, vamos fazer uma simplificação para analisarmos a estrutura dessa equação, das soluções dessa equação. Nós temos algo do tipo D2A, dx2, mais K2A igual a zero. Se tivéssemos, em lugar de x, dt2, vocês iam reconhecer como sendo a equação do oscilador harmônico. E a equação do oscilador harmônico, nós sabemos que possui soluções oscilatórias. Como temos aqui a parte espacial, então nós temos que nossa função a dx será igual a uma certa constante a cosseno de kx mais b seno de kx. Como nós estamos, na verdade, lidando em 3 dimensões, eu não vou considerar aqui o nosso k como sendo um número apenas. Vou considerar como sendo um vetor. O nosso k, então, será igual a uma componente, que eu chamarei de kx, na direção x, mais uma componente, que eu chamarei de ky, na direção y, mais uma componente, que eu chamarei de kz, na direção z. Com isso, o nosso A vetorial será dado por A. Tem uma dependência espacial, certo? A de R. Esse A, o nosso campo elétrico ou o nosso campo magnético, é uma constante que multiplica o cosseno do produto escalar de K com R, mais uma constante que multiplica o seno do produto escalar de K com R. Lembrando, o que é o R? É simplesmente x na direção x, mais y na direção y, mais z na direção z. Se vocês não estão acompanhando e perderam algum detalhe, ou vocês me param, ou também eu vou disponibilizar a gravação dessa atividade depois no canal no YouTube. Assim, nós temos que o laplaciano de A, que em coordenadas retangulares corresponde a d2a dx2 mais d2a dy2 mais d2a dz2, estamos aqui lidando com um vetor será igual a menos k ao quadrado, ou seja, menos kx ao quadrado, mais ky ao quadrado, mais kz ao quadrado, que multiplica A. Notem que nós vamos dividir para cada componente de A, nós teremos a mesma equação de Helmholtz,
unidimensional para cada componente. Então, assim como nós fizemos na parte temporal, que adotamos soluções oscilatórias no tempo, nós vamos adotar soluções oscilatórias na parte espacial. Ou seja, nós vamos supor que nosso A de R vai ser igual a 1 a 0 e elevado a I que multiplica K escalar R. Bom, eu posso escolher a direção que eu quiser para os meus campos. Ele pode, não importa a direção que eu, por exemplo, vou tomar como referência o campo elétrico. Se ele está numa dada direção, então eu adoto aquela direção como sendo do meu eixo, no caso, que eu vou chamar de eixo X, por exemplo. Então vamos supor que nós tenhamos o nosso A, vetor de R, como estando na direção X. Então, em analogia com o que fizemos na parte espacial, nós temos que o del corresponde a I vezes o vetor K. Então, o laplaciano é IK ao quadrado, ou seja, menos K ao quadrado. Então, nós vamos adotar esse tipo de solução para ambos os campos. Para o campo elétrico, nós teremos que o E de R será E0, que eu não sei, é uma constante, eu não sei quanto que ele vale, E elevado a I K escalar R na direção X. Nós já temos a parte espacial, então, determinada. Podemos voltar para a parte temporal. Então, E de R e T, nós vimos que era igual ao E de R, multiplicando a exponencial temporal. Isso nos fornecerá, ao final, E0, E elevado a I, K escalar R, menos ômega T, na direção que eu escolhi para o campo elétrico, que é X. O campo magnético terá a mesma forma. Um certo H0, que multiplica uma exponencial de K escalar R menos ômega T. Porém, nós não sabemos qual que é a orientação do campo magnético referente ao campo elétrico. Eu só defini a direção do campo elétrico. Vamos voltar à lei de indução de Faraday-Lenz. Nós temos que o rotacional de E é igual a menos μ0 dH dt. Se eu supuser que o meu H de R e T é igual a um certo vetor H0, que
eu não sei a orientação ainda, multiplicando uma exponencial complexa, e elevado a i, k escalar r, menos ômega t, vamos tomar, então, o rotacional de E, que nós vimos que o del equivale a I, K, ou seja, isso aqui nos fornecerá I, K, vetor E, ou seja, teremos aqui Kx na direção X, Ky na direção Y, Kz na direção Z, multiplicando o E, que possui componente apenas na direção X, então nós podemos fazer aquele produto vetorial, isso nos fornecerá simplesmente I, que multiplica, menos KYZ, mais KZY, E0, E elevado a menos I, ou melhor, E elevado a I, que multiplica K escalar R, menos ômega T. Só que isso aqui é igual a menos μ0 dH dt. E nós vimos que, nesse caso, a derivada temporal corresponde a menos I ômega. Então, ficamos aqui com I ômega μ0, que multiplica o nosso H0, e elevado a I, K escalar R, menos ômega T. Vejam, nós podemos cancelar essa exponencial complexa. Então, aqui nós temos o nosso H0, por vezes uma constante, e do outro lado da equação, nós temos um vetor com componentes em y e x, y e z. Isso significa que o H0, nosso campo magnético, está no plano YZ. Ou seja, esse vetor é perpendicular ao campo elétrico. De novo, eu já defini o eixo do campo elétrico, que é o eixo X. E eu sei que o campo magnético tem componentes no plano Z e Y. Eu posso definir convenientemente a direção do meu campo magnético como estando no eixo, por exemplo, Y. Assim, nós chegamos, e aqui eu não estou impondo nenhuma perda de generalidade, eu simplesmente estou orientando meu sistema de coordenadas. Nós ficamos com E de R, T. Nós já tínhamos que é o nosso E0, E elevado a I, K escalar R, menos ômega T, X e H e RT. Nós vamos escolher uma orientação que seja perpendicular a X. Por conveniência, eu vou chamar de Y. Então, teremos o H0 elevado a I, K escalar R, menos ômega T, Y. Bom, nós já obtivemos, então, as direções relativas dos campos elétrico e magnético. Um está em X, o outro está em Y.
Agora nós precisamos obter a direção de propagação. Para fazer isso, nós vamos tomar o divergente dos campos. Temos que o divergente do campo elétrico será dado por d dx, isso, d dx de x mais d dy em y mais d dz dz. Nós temos aquele produto escalar do del com o campo elétrico, que no nosso caso o del é simplesmente o K. Nesse produto escalar, nós teremos que Kx, que multiplica E0 e elevado a I, K escalar R menos ômega T, divergente do campo é zero, estamos na ausência de fontes, o E0 não pode ser zero. Aqui nós temos uma função do espaço e do tempo, também não pode ser zero, em geral. Estamos pegando a situação para x e t arbitrários. Com isso, o Kx tem que ser zero. Nós vamos fazer a mesma coisa com o campo magnético. O divergente de H vai ser igual a KY, porque o H está em Y, que multiplica H0, e elevado a I, K escalar R, menos ômega T, que também é igual a zero, da mesma forma. O H0 não pode ser zero. Opa! Parece que o meu celular travou. Só um momento. Ah, voltou. Perfeito. Então, nós temos que o H0 elevado a K escalar R menos ômega T é igual a zero. O H0 não pode ser zero. A exponencial, função de R e T, também não pode ser zero. Só nos resta KY igual a zero. A única componente não nula que sobrou é a componente Z. Então, o nosso K será igual a uma certa intensidade K ao longo de Z. E já vimos que esse K é a razão ômega sobre C que multiplica Z. Ou seja, nós chegamos finalmente à expressão para os campos elétrico e magnético em que E de Z e T é igual a um certo E0 escalar agora, E elevado a um I, que era antes K escalar R. Só que o K está na direção Z. Então, simplesmente K, Z, menos ômega T, na direção X. E o nosso H, também de Z e T, vai ser um H0, E elevado a I, KZ menos ômega T, na direção Y. Vejam que os campos elétrico e magnético são perpendiculares entre si. Nós já tínhamos chegado a essa conclusão. E agora nós chegamos à conclusão de que eles também são perpendiculares à direção de propagação. Ou seja, nós temos como solução das equações de Maxwell
que descobrimos depois que é a luz, a estrutura da luz. Nós temos campos elétrico, chamarei aqui de E, colocarei nessa direção. Campos magnéticos, H, propagando de forma oscilantes, perpendiculares entre si e perpendiculares à direção de propagação que eu chamei de Z. Essa é a estrutura da luz. Lembrando, nós aqui consideramos a ausência de fontes, não estamos lidando com meio material, estamos lidando no vácuo, sem correntes elétricas. Nós consideramos aqui uma única frequência ômega, ou seja, uma onda monocromática, e a direção do campo elétrico é chamada de polarização da onda. Essa polarização, em um caso mais geral, pode variar no tempo. Ela pode girar nesse plano XY. Se ela gira no plano XY, o H também vai girar para sempre ficar perpendicular a E. E ambos sempre serão perpendiculares à direção de propagação. Bom, isso é o que eu tinha para falar a vocês. Alguém tem alguma dúvida? Não precisa ser sobre isso, pode ser sobre avaliação, as notas, fiquem à vontade. Então, vocês ficam apenas com a... Quem quiser fazer, né, eu vou liberar as notas a tempo, a avaliação de recuperação. E façam a avaliação também minha, né, docente pelo discente, que eu vou fazer de forma totalmente anônima. Isso é importante para que eu tenha um retorno, né, do que eu preciso melhorar no curso, assim, para os próximos estudantes, as próximas turmas, né, que também serão por ADNP. Essa pandemia não passará tão cedo. E espero que vocês e seus familiares estejam bem. Se ninguém tiver alguma observação, eu posso encerrar a aula agora. Fiquem à vontade, qualquer coisa, falem comigo. Manda um e-mail, manda uma mensagem pelo Moodle. Eu sempre respondo assim que possível. Perfeito, Montanha. Perfeito, Gabriel. Igualmente, Montanha. Tudo bem, Leonardo. Tudo bem, Pedro. Fiquem à vontade. João Vitor, tudo bem com você? Você já falou ali em cima. Bom, fiquem bem e tenham uma ótima semana. Igualmente, professor. Tchau, abraço e bom resto de semana aí. Igualmente, igualmente. Cuidem-se de vocês e de seus familiares. Valeu, professor. Até mais.